Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. E eu quero compartilhar com os irmãos 3 alimentos bíblicos para a nossa sobrevivência espiritual. 3 alimentos bíblicos para a nossa sobrevivência. E, meus irmãos, é um fato, uma verdade que às vezes a gente reclama das lutas que nos sobrevêm e a gente às vezes conversa com Deus e fala: Senhor, está pesado, está demais. E somente pela graça de Deus que a gente não desanima, não desiste, mas porque nós temos a graça do Senhor sobre nós, sobre a nossa vida, nós continuamos adiante, nós continuamos avante sempre. Aleluia. E é assim mesmo, porque o próprio Deus nos revelou isso através da sua palavra, dizendo que a gente teria aflições enquanto Ele não viesse. Enquanto não houver ou a nossa morte, ou o arrebatamento da igreja, nós passaremos por esse tipo de aflição, por esse tipo de dor, por esses tipos de lutas, de momentos em que parece que vamos sucumbir. Mas existem 3 alimentos que nos ajudam nessa nossa sobrevivência, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada com Cristo, nesta empreitada que nós temos enquanto estamos aqui vivendo, enquanto estamos servindo a Ele aqui na terra. E nós temos aqui o pão, nós vamos ter também a uva, o vinho, que é o vinho ou azeite, né? Que é da oliveira, da oliva, né? O azeite, da uva, o vinho, e do trigo, o pão. Então, nós vamos compartilhar isso com os irmãos nessa noite, para que nós possamos sair daqui nessa noite fortalecidos para a nossa semana de tarefas, para aquilo que iremos enfrentar ainda ao longo dessa semana, esse novo mês que se inicia, o mês de setembro, nós possamos estar sempre em pé na presença do Senhor e fortalecidos, firmes e fortes. Amém? Aleluia. Meus irmãos, o primeiro deles, então, que eu comentei com os irmãos, é o trigo em que se faz o pão. E o pão é um alimento diário, que está no nosso dia a dia. Às vezes, 2, 3 vezes por dia, a gente tem um pãozinho. Eu, falando em pãozinho, eu me lembro quando eu estava... O rapaz lá de Ribeirão Preto foi muito esperto. Tinha uma panificadora perto da casa do meu tio Francisco, pastor Francisco, alguns conhecem aqui, e a gente ficava de ouvido atento, porque quando saiu uma fornada de pão bem quentinho, ele pôs um apito em cima da panificadora dele, né? Então ele soprava aquele apito, né? A gente sabia, opa, tem pãozinho quentinho, né? Corria para pegar pão feito na hora, saindo do forno na hora, aquele que a margarina derrete em cima dele, né? Pão caseiro e todos os outros mais, né? Chega a nos dar água na boca. Alimento diário, uma fonte primordial de energia. Sabe por quê? Ele tem carboidrato e fornece combustível necessário para o nosso cérebro e para os nossos músculos. Mas para ele se tornar pão, até ele chegar no estágio de pão, até ele chegar no estágio de alimento, esse alimento rico em carboidrato, esse combustível necessário para os nossos dias, para o nosso cérebro, para os nossos músculos, ele sofre vários processos. Então, é preciso, primeiro, que o trigo seja plantado. Se não for plantado o trigo, não haverá pão. Então o trigo, ele é plantado. Aí ele é cuidado. Chega a hora da sua colheita. E quando ele é feito a colheita, ele passa por um
processo de limpeza dos seus grãos, para que remova todas as impurezas. Em seguida, o trigo é umidificado para que o grão possa ficar mais macio, para facilitar a separação das suas partes. Então este grão ele passa por uma moagem, por uma moenda. E nos dias mais modernos hoje existem os cilindros, né? Os cilindros de aço que trituram. E essas partículas, elas resultam então e são peneiradas, né, para que separe então o trigo ali do farelo, né, o germen e o endosperma. Endosperma é a parte que transforma a farinha branca, enquanto que o restante é o farelo. A farinha é amassada, levada ao fogo, até que se transforme em alimento. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, e tem um fato muito importante que nós podemos trazer para a nossa vida espiritual, para o nosso dia a dia. Jesus, ele mesmo fala, né, que ele afirma lá em João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Aleluia, glória a Deus. Ele dá esse exemplo para nós, que ele mata a nossa fome espiritual. Aleluia, glória a Deus. Portanto, nós devemos ir a esta fonte constantemente, nunca esquecemos desse nosso contato diário e tentar separar a nossa correria do nosso dia a dia, que nos toma, que nos suga todo o nosso tempo e que nós fazemos a correria para lá e para cá e muitas vezes esquecemos do nosso contato diário com este pão da vida, mas nós nunca devemos esquecer disso. Aleluia, sempre estar em contato com a palavra de Deus, sempre estar em contato com Deus, seja na comunhão, seja na oração, seja na leitura da Bíblia, mas mantemos contato com este pão da vida que nos alimenta. Aleluia. E o importante é que nós também podemos nos tornar alimento para outras pessoas também. Porque o Senhor manda nós repartirmos aquilo que nós recebemos dele de graça. De graça nós recebemos e de graça nós damos. E para que isso aconteça, todo esse processo que aconteceu no trigo, também deve acontecer comigo e com você. Mas é fato que nós não gostamos desse processo, porque é demorado, dá muito trabalho. A ideia da moenda é dolorosa para nós, às vezes passarmos por uma moenda. Mas ainda bem que Jesus não pensou nisso ao pensar em nós. Aleluia. Quando Deus Pai o chama e fala, olha, eu tenho uma missão para você. Você vai passar por uma moenda para ser o pão da vida. Você vai se despir de toda a sua glória aqui. Você vai descer lá na terra, tomar forma humana. Vão zombar de você, vão cuspir em você, vão perfurar, vão te colocar coroa de espinho. Mas ele não pensou em nada disso. Aleluia. Sim, ele pensou antes no amor que ele tem por mim e por você, no amor que ele tem por nós, no amor que ele tem por esta igreja, no amor que ele tem pela humanidade. Aleluia. Isaías 53 fala muito bem sobre isso. Ele foi moído para se tornar essa fonte de energia espiritual para mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, isso nos mostra compromisso e integridade com a verdade. Ele veio, ele foi tentado pelo próprio Satanás lá no deserto. Ele foi tentado em várias formas, de várias maneiras, mas ele foi até o fim por mim e por você. Aleluia. E é isso, meus irmãos. É isso. Para sermos produtivos, temos que também ter compromisso
e integridade com esta verdade. Aleluia, glória a Deus. Verdadeiros seguidores de Jesus, aleluia. Devemos passar por esses processos sem perder o compromisso. Eu vou servir a Jesus, custe o que custar. Aleluia. Eu não vou desistir da caminhada, custe o que custar, eu vou prosseguir firme, eu vou seguir avante, eu não vou arredar os meus pés do caminho da verdade. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos passar por esse processo e sermos fiéis, aleluia, sermos íntegros, nada pode nos comprar. Jesus nos deixou esse exemplo. O inimigo falou, olha, eu vou te dar tudo que você está vendo, todo o reino aqui, se prostrado me adorares, arreda-te de mim, Satanás. Aleluia, glória a Deus. Nada pode nos comprar, nós não podemos nos vender por nada. Aleluia, devemos ser alimento diário na nossa casa. Devemos ter algo a oferecer lá no nosso emprego, por onde nós passamos. Esses dias eu falei aqui e repito esta frase novamente: ninguém pode oferecer aquilo que não tem, mas nós temos o pão da vida, aleluia, Ele habita dentro de nós e nós podemos oferecer isso para as pessoas. Devemos ser alimentos para aqueles que estão à nossa volta, aleluia, devemos ser alimentos. Alimentar os outros com a palavra do Senhor, alimentar com os testemunhos, com aquilo que acontece conosco. Eu estava contando um testemunho antes de começar o culto aqui para o presbítero Jorge, e depois vou contar mais um testemunho que aconteceu ontem ainda comigo. E eu estava contando antes do culto aqui, um primo meu, que morava em São Paulo, e um dia ele foi convidado, meu tio deu um teclado bem, na época, hoje a gente tem aqui, né, mas na época era bem mais difícil de comprar, e ele deu um teclado bem grande, um J90 da Holland, para o meu primo. E meu primo, eles foram convidados a tocar numa igrejinha bem pequena, bem simples, e chegando lá tinha um irmão com um tecladinho bem pequenininho, umas teclinhas pequenininhas, assim, uns que vinham do Paraguai, e ele deu risada assim, dentro dele, né, daquele irmão. Coitado desse irmãozinho, olha o tecladinho dele. Na hora o Espírito Santo falou assim, dá o teu teclado para ele então. Dá o teu teclado para ele. Ele falou, isso é da minha cabeça, não pode ser. E foi incomodando aquilo o culto inteiro. Ele falou, dá esse teclado para ele. Chegou no final do culto, ele falou, irmão, vem cá, Deus mandou te dar esse teclado aqui. Aí ele falou, o que eu vou falar para o meu pai agora quando chegar em casa, né? Meu tio tinha pagado um dinheiro bem bom naquele tecladão. Chegou em casa, falou com meu tio é pastor também. Falou, se Deus falou, quem que sou eu, né? Se Deus tocou no seu coração, se você Deus, se o Espírito Santo falou, está falado e está, né? Tá bom, está tudo certo. Meus irmãos, dali uns dias, um pastor que veio dos Estados Unidos viu meu primo tocando na igreja, falou, vamos comigo para os Estados Unidos? Vamos para lá, pastor, mas ele contou, né? Dei meu teclado e tal, estou sem teclado. Assim, não, você vai para lá, você vai comigo, você vai ser assalariado da igreja, chega nos Estados Unidos, você vai poder escolher o teclado que você quiser, que você vai comprar lá e a igreja vai te dar de presente. Glória a Deus! Isso, meus irmãos, está na nossa vida, no nosso viver. Eu creio que se serviu de testemunho antes do culto aqui, para o presbítero Jorge, está servindo de testemunho para nós hoje. Eu conto várias vezes testemunho, várias coisas. Isso aconteceu lá no passado, mas ontem ainda alguém me chamou e falou assim, olha, vem aqui em casa. Eu fui na casa dele, nessa pessoa, ele falou assim, encosta de ré teu carro aí. Daí eu peguei e encostei de ré, falei, não entendi muita coisa, né? Daí ele abriu o porta-mala dele e falou, abre o teu porta-mala. Eu abri o meu porta-mala, ele foi passando. Sacos e sacos de compras de alimentos para o meu porta-malas. Deus mandou eu fazer isso para você. Aleluia. Aleluia. Isso é nós distribuirmos o pão. Aleluia.
Deus colocará palavras na sua boca para que você seja produtivo, assim como Deus desceu, Jesus desceu do céu, e é o pão vivo que desceu do céu, e Ele se doou. Aleluia, por mim e por você, aleluia. Nós temos que nos doar aos demais que estão à nossa volta. Aleluia. Não sejamos resistentes ao processo. Ele não nos coloca carga além daquela que possamos suportar. A palavra de Deus nos afirma. Aleluia. É para o nosso bem, para que possamos ser usados grandemente nas suas mãos. Aleluia. Quem deseja ser usado grandemente nas mãos do Senhor nessa semana ainda? Amém? Aleluia. Deus vai colocar pessoas no teu caminho nessa semana então. Amém? Para você testemunhar daquilo que Ele tem feito. Aleluia. Contigo. O segundo é a uva que se transforma em vinho. A uva, ela traz múltiplos benefícios para a nossa saúde: proteção cardiovascular, melhoria da função cognitiva, prevenção de doenças crônicas, fortalecimento do sistema imunológico e assim vai. Mas para se tornar o suco ou o vinho, ela sofre um processo. Tem que plantar também a uva. Tem que cuidar, tem que ir lá e colher. Aí após colhido tem o esmagamento da uva, que ela era pisoteada, né? Em alguns lugares ainda faz, até hoje ainda faz, exerce esse processo de pisotear a uva para extrair aquele mosto. Depois ela passa pelo processo da fermentação, onde as leveduras transformam o açúcar em o suco ou no vinho. Após isso, ocorre a maceração, a prensagem, e em seguida é submetido a esta maturação ou envelhecimento para depois ser filtrado e engarrafado. Meus irmãos, e uva pisada nos fala de humilhação, nos fala de ser pisoteado. A uva é pisoteada para depois se tornar em algo muito precioso. Tem garrafas de vinhos aí espalhadas pelo mundo aí que valem milhões. Vale muito dinheiro. Mas primeiro ela é pisada. Ela é pisoteada. Meus irmãos, e muitas vezes, e até a Bíblia nos fala que nós seríamos odiados, seríamos humilhados por causa do nome de Jesus. E nós não podemos temer esse tipo de coisa, meus irmãos. Muitas vezes, eu não vou falar porque, quem sabe, eu vou ser xingado, eu não vou pregar porque isso, porque aquilo. Não. Meus irmãos, Ele se despiu, Jesus se despiu da sua glória, veio aqui, foi xingado, esbofeteado, cuspido, furado, perfurado, coroa de espinhos. Aleluia. Mas Ele não abriu a sua boca. Aleluia. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, muitas vezes na casa, no trabalho, na parentela, e infelizmente até mesmo dentro da igreja, infelizmente existem pessoas que não compreendem muito bem, ainda não deixaram transformar completamente a sua vida e acabam ainda fazendo esse tipo de coisa, às vezes até sem querer, mas não importa. Nós temos que ter essa entrega, meus irmãos, porque vinho significa alegria na palavra do Senhor. Aleluia. Jesus, lá em João 2, Ele conta toda aquela história que todos nós sabemos aqui, que Ele transforma a água em vinho para que não acabasse a alegria. Aleluia. A alegria do Espírito não pode acabar na minha, na tua vida, no meio da igreja. Aleluia. Aonde Jesus está, existe a alegria. Aleluia. E essa alegria, ela tem que ser transmitida para as pessoas também. As pessoas têm que ver em nós, aleluia, o motivo da nossa alegria. Aleluia. Quantas vezes eu fui parado, quantas vezes eu fui perguntado, eu acredito que aconteceu com os irmãos também.
Eu só te vejo alegre. O que acontece com você? Aí a oportunidade está aberta para falar. O motivo da minha alegria se chama Jesus Cristo. Aleluia. Lembra que no começo eu falei tribulações e que nós passamos por momentos difíceis, mas a alegria daquele que serve ao Senhor sempre está presente no seu rosto. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos a alegria do Espírito e nós devemos devolver essa alegria ao próximo também, compartilhar. Nada pode substituir a alegria da salvação. Nada pode substituir a alegria da graça derramada sobre nós. Nada pode substituir aquilo que foi realizado na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. Porque Romanos 8 declara assim que nada pode nos separar do amor, aleluia, nem a morte, nem a guerra, nem a falta, nem nada nos separará do amor de Deus. Nem fome, nem nudez, nem nada, aleluia. Contagie o próximo com a alegria em que você tem em servir a Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós temos alegria em servir ao Senhor. E o mais importante de tudo, não é alegria passageira, é alegria verdadeira. É alegria verdadeira. Tive a oportunidade de conviver com pessoas no dia a dia, onde eu trabalhei, meu último trabalho, e a gente via completamente as pessoas na segunda-feira chegando azedas para trabalhar, porque a alegria tinha sido só de sexta para sábado ou de sábado para domingo. Acabou a alegria. O que aconteceu com você, fulano? Fulano, já xingava, já falava um monte de coisa, já isso, já aquilo, já praguejava, já falava. E ali a gente podia ver a diferença daquele que serve a Deus daquele que não serve. Aleluia. Nós estávamos lá alegres na presença do Senhor e podemos por várias vezes transmitir essa alegria para as pessoas. Amém? Aleluia. Contagie o próximo com a alegria que está dentro de você. Amém? Aleluia. Então, primeiro o trigo e o pão. Segundo, a uva e o vinho. Terceiro, a oliveira, ou oliva, ou a azeitona, né? E o azeite, e o óleo do azeite. Esse azeite ele ajuda também na proteção do coração, na ação anti-inflamatória, antioxidante, melhoria da saúde cerebral, ajuda no controle de diabetes e da diabetes tipo 2, na melhora da saúde dos ossos, na prevenção de alguns tipos de câncer. E aí, né, o Google vai falando para nós tudo que faz ali, né? Dá uma consulta lá, ele vai dizendo, professor Google. Mas para se tornar também este óleo que produz todos esses benefícios também, a azeitona também precisa ser plantada, também precisa ser cuidada, também precisa ser colhida, também precisa ser passada por um processo de limpeza e de moagem para formar esta pasta, para aglomerar esse óleo. E a extração do óleo é feita por meio de uma centrifugação, uma decantação para separar impurezas por método da filtragem. É armazenado em tanques e, por fim, é envasado em garrafas para a sua distribuição. Meus irmãos, e aqui a uva ela passa por esse momento de prensagem, esse momento de pressão. E nada mais do que esses últimos dias, meus irmãos, nós temos sofrido a pressão do mundo, a pressão das coisas erradas que dizem que são certas, e você faz a coisa certa, você está errado. A pressão política, a pressão financeira, a pressão do pecado, a pressão das heresias, a pressão de tudo aquilo que está na internet, uma enxurrada de coisas
Estava tendo uma conversa aqui antes do culto, também de começar o culto, sobre isso. Sobre os absurdos que as pessoas estão pregando. Sobre tudo aquilo. Então, existe uma pressão para que nós possamos fazer igual, falar igual, agir igual. Pressão do pecado, às vezes, sobre as pessoas. Cada um sofre um tipo de pressão para um determinado tipo de pecado. Uns são dominados por algumas áreas da sua vida, outros por outras. E o pecado diz que já à porta, o inimigo tentando nos tragar, tentando nos devorar. Então, toda esta pressão. Mas qual é a entrega? O que era que se entregava através deste azeite, antigamente, que a Bíblia nos relata? Era usado para curar feridas. Aleluia, glória a Deus. O azeite era passado pelas feridas. Você lembra da história do samaritano, do bom samaritano que passa e desce azeite nas feridas? Outras tantas histórias bíblicas nos contando sobre o azeite sendo colocado sobre feridas. E, meus irmãos, é exatamente isso que nós devemos fazer nesses últimos dias. Tantas pessoas feridas, tantas pessoas machucadas, tantas pessoas magoadas. O que a gente vê de pessoas se convertendo, mas ao mesmo tempo pessoas que estão se distanciando também da igreja ao mesmo tempo. Nunca foi tão comum. Antes a gente falava, olha, fulano é de tal religião praticante só, porque não praticante, aliás, né? Tinha o praticante e não praticante. Hoje nós temos também os crentes praticantes e os não praticantes, né? E esses dias uma pessoa, eu conversei com ele, uma dessas pessoas que a gente acha que nunca vai se converter, e eu dei uma carona para ele no carro e ele foi me contando daquilo que Deus realizou com ele indo a uma igreja, em um culto. Ele falou, eu não resisti, eu comecei a chorar do nada, e fui lá, entreguei a minha vida para Jesus, e eu me alegrei com ele, e me alegrei e tal. E dali uns dias, ele veio, eu falei, e daí, como é que tá? Encontrei com ele de novo, como é que tá, fulano, tal, assim. Pois é, não estou indo mais, me decepcionei com isso, me decepcionei com aquilo, o pastor lá fez isso, fez aquilo, não estou indo mais, eu estou adorando a Deus na minha casa. Aí eu falei bastante com ele, mostrei ali biblicamente que não era dessa forma e tal, mas isso nós estamos vivendo constantemente. Meus irmãos, e Deus pode nos usar para curar essas feridas, curar essas pessoas através daquilo que Ele tem derramado na nossa vida. Porque o bálsamo dele já foi vertido na minha vida e na tua vida, aleluia. Nós somos sarados e curados das nossas feridas, aleluia. Se nós servimos verdadeiramente a Jesus, se nós dizemos que nós somos crentes verdadeiros, em nós não pode haver amargura, rancor, raiz de amargura, nada disso, porque este bálsamo passou sobre as nossas vidas e nos curou, aleluia. E é isso que Deus quer usar-nos, quer usar a minha vida que está curada, a tua vida está curada, para que nós possamos curar outras pessoas através desse bálsamo que é vertido, aleluia, sobre nós, aleluia. Aleluia. Outra vez nos fala de nós repartirmos, de nós irmos, de nós fazermos, realizarmos por aquelas almas que estão perdidas, aleluia, afastadas do caminho do Senhor, aleluia. Então era usada para feridas, representava o alívio, o conforto, representando também consolo, ponto de apoio e coragem. Era também usada para ungir os reis e profetas, símbolo de autoridade. Aleluia. O que Jesus falou para mim e para você? Em meu nome vocês irão, em meu nome vocês farão, e farão obras aquelas que eu fiz e maiores ainda, em meu nome. Aleluia.
Ele nos concedeu autoridade. Existe autoridade em mim, na tua vida, na tua voz, na tua boca, nas tuas palavras, nas tuas mãos. Aleluia. Deus quer nos usar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Unção, símbolo de autoridade. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Por isso não devemos temer, não devemos nos corromper, não devemos de maneira nenhuma, de modo nenhum, nos acovardar, não devemos parar pelo caminho, não devemos desanimar jamais, mas devemos ir na unção, debaixo dessa unção de autoridade que Ele tem derramado na minha vida e na sua vida. Aleluia. Se Ele derramou é porque tem um propósito. Se Ele falou é porque tem um propósito. Se Ele nos comissionou é porque existe um propósito. Se Ele nos chamou e mandou ir é porque existe um propósito. Aleluia. Glória a Deus. Você tem a autoridade de profeta sobre a terra. Aleluia. E quando eu estava aqui, já para fechar essa mensagem, que eu estava lá em casa e ali a gente vai se entregando e orando e pedindo a orientação de Deus, e o Espírito Santo me deu palavras maravilhosas. Essas não são palavras minhas, não são palavras da minha cabeça, mas eu fui escrevendo ali e Deus mandou transmitir para os irmãos nesta noite. Veio no meu coração, vieram aquelas palavras e eu fui escrevendo isso, e eu quero que os irmãos gravem bem, eu vou até repetir por 2 ou 3 vezes aqui. As minhas, as suas, as nossas palavras são flechas guiadas pelo Espírito Santo para destruir fortalezas do inimigo, para destapar ouvidos, para trazer visão aos que estão cegos espiritualmente, para fazer coxos espirituais voltarem a andar, para provocar mudanças no rumo dos pensamentos e intenções daqueles que ouvirão da tua boca aquilo que o Espírito Santo colocará em você. Seja bálsamo para as feridas. Utilize todas as ferramentas da unção que há sobre a tua vida e seja cheio e seja grandemente usado nas minhas mãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então o que Ele falou para mim e para você? As nossas palavras vão ser flechas guiadas pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia. Se vai ser flecha, nós vamos ter que abrir a nossa boca. Nós vamos ter que falar aquilo que o Senhor colocar na nossa boca para nós falarmos. Flechas guiadas pelo Espírito Santo para destruir fortalezas do inimigo. Muitas vezes as pessoas estão acorrentadas, estão presas, aprisionadas, grilhões, correntes, por tudo aquilo que o mundo as fez estar nessa posição, pecado, maldições, palavras contrárias e tudo mais, doenças. Mas aqui, as nossas palavras serão flechas guiadas pelo Espírito Santo para destruir todas estas fortalezas. Se nós repreendermos em nome de Jesus, aleluia, as correntes vão ser quebradas, vão cair, as portas, os grilhões vão ser abertos e as pessoas serão livres em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quem está recebendo essa palavra em nome de Jesus? Amém? Aleluia. Flechas guiados pelo Espírito Santo para destruir as fortalezas do inimigo. E eu achei interessante isso, destapar ouvidos. E eu me lembro muito bem de algumas experiências, às vezes eu ia com o pastor Fausto em algumas visitas, e uma dessas eu me recordei agora, inclusive aqui, que a gente foi e a pessoa não conseguia, ela não era surda, mas a gente falava, ela falava, o que vocês estão falando? Não consigo ouvir vocês. O inimigo deixou aquela pessoa surda na hora.
que você está falando? Não consigo entender, eu não consigo ouvir o que vocês estão falando. Daí, o pastor Fausto sempre sábio ali na hora, né, eu repreendo esse espírito de surdez, sai, destape o ouvido desse, e ali a pessoa voltou a ouvir e pôde ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Destapar ouvidos, trazer visão espiritual àqueles que estão cegos espiritualmente. Quantas pessoas, né, que você fala, parece uma porta, né? Me dizia meu avô. Teimoso que é uma porta. Parece que você fala né, está falando com uma parede. Cego espiritualmente, cego por tradições, cego por tantas outras coisas. Mas o Senhor quer usar a nossa boca para trazer visão espiritual de novo. Aleluia, que você possa falar isso. Senhor, abra os ouvidos dessa pessoa que eu estou falando com ela. Abra os olhos espirituais para que ele possa contemplar a tua cruz, o teu sangue, Senhor. Amém? Aleluia. Fazer coxos espirituais voltarem a andar. Tem gente que está paralítico espiritualmente. Não consegue sair do lugar, não consegue andar, não consegue se mover, não consegue se mexer. Mas Deus vai nos usar para que pessoas possam ser, aleluia, restabelecidas, para que possam caminhar no caminho do Senhor e servir ao Senhor, aleluia, nesta jornada maravilhosa, aleluia. Mudanças em pensamentos e intenções. Deus vai nos usar para que pensamentos e intenções, às vezes os ouvidos vão ouvindo coisas e vão infectando a mente, o jeito de pensar, a maneira, o modo de pensar. Mas o Senhor disse que trará através da minha vida, da sua vida, ferramentas para nós, aleluia, podermos, através daquilo que o Espírito Santo falar através da nossa boca, para que mudanças de pensamentos e intenções possam vir na vida das pessoas. Por último, que nós sejamos bálsamo, então, para as feridas e utilizemos as ferramentas debaixo da unção que o Senhor nos deu sobre a nossa vida. Primeiro ponto lá, então, pão, alimento. Nós possamos alimentar a vida das pessoas com a palavra do Senhor, com testemunhos, com aquilo que o Senhor colocar na nossa vida. Vinho também, que fala sobre uma entrega, sobre alegria, sobre contaminar as pessoas com a alegria que há em nós. E por último, azeite, para que nós possamos poder sarar vidas através daquilo que o Senhor tem depositado na nossa vida. Amém? Aleluia. Vamos colocar em pé?